internauta, seja muito bem-vindo. Você está no Clima da Copa. E aqui do meu lado, Celso Oliveira. Celso, que zebraiada, hein? Pois é, todas elas foram da África, do continente inteiro africano, na direção da África do Sul. Tá ficando interessante isso. Tá, cada zebra incrível, realmente uma coisa impressionante, uma zebraiada e um roubo. Uma coisa que não foi bem uma zebra, não. Né? Nesta sexta-feira o juiz de Mali vai ter que explicar muita coisa à FIFA, porque ele anulou um gol legítimo dos Estados Unidos aos 40 do segundo tempo, era para os Estados Unidos terem ganhado da Eslovênia, enfim, ficou no empate. Ficou esquisito, né? Agora, um jogo que eu achei legal foi o da Alemanha, hein, Celso? A Alemanha começou goleando na Copa do Mundo e, de repente, a coisa mudou um pouco, não é? Pois é, e quem mais comemorou foi o Ronaldo nessa história, porque o Klose foi expulso, enfim, já não vai jogar o próximo jogo e vai ficar difícil realmente dele alcançar esse posto do Ronaldo de maior goleador das Copas do Mundo. Ainda bem. Agora eu fico imaginando, será que a gente ainda vai ter mais goleada até o final dessa Copa? Ou melhor, mais zebras? Goleadas eu espero. Zebras eu não sei se eu espero. Será, Celso? Pois é. Bom, vamos aguardar. Neste sábado ainda teremos mais 3 jogos. Bom, e quem joga é Holanda e Japão em Durban. Também teremos Gana e Austrália em Rustenburgo. E o último jogo, Camarões e Dinamarca em Pretória. Como é que vai ficar o tempo, hein? Bom, o frio, esse pelo menos eu garanto isso na maioria das cidades. Não é isso, Celso? É por aí mesmo. Pelo menos nas cidades sedes mais elevadas, o frio vai embora até o final do inverno. Agora, um desses jogos, né, ele não vai ter a temperatura tão baixa assim não, vai até surpreender, porque tem feito tanto frio na África do Sul e, de repente, o primeiro jogo, que é de Holanda e Japão, à 1h30 da tarde, lá na África do Sul, com 23 graus, uma temperatura bem mais confortável em relação ao frio que fez nos últimos dias na África do Sul. E não tem previsão de chuva. Aliás, daqui a pouquinho, Celso, você vai explicar para o internauta, né? Por que essa temperatura não vai ficar tão baixa como a gente viu aí em outras cidades da África do Sul há alguns dias atrás. Bom, próximo jogo, Gana e Austrália em Rustenburgo, isso às 4 horas da tarde lá na África do Sul, temperatura de 15 graus. Não é muito frio, mas 15 graus é uma temperatura baixa e por causa do vento, essa sensação de frio pode aumentar. Lembrando que é um jogo que começa às 4 horas da tarde e vai terminar já no comecinho da noite. Então a temperatura despenca mesmo no comecinho da noite. Último jogo, que ocorre às 8h30 da noite lá na África do Sul, Camarões e Dinamarca. 8 graus e sem previsão de chuva. Por causa do vento também. A sensação vai ser de mais frio nesse jogo, não é isso, Celso? Com certeza chegando a 0. Bom, Celso, agora eu estava me lembrando, no primeiro programinha que a gente fez aqui, a gente explicou a climatologia da África do Sul, mostramos que a África do Sul é banhada por 2 oceanos e a gente tem até uma figurinha aqui mostrando os 2 oceanos. Agora, o que o Celso vai explicar para a gente é onde começa e termina cada oceano. Lembrando que do lado de cá, Oceano Atlântico e depois boa parte aqui da costa sul-africana com o Oceano Índico. E eu estou percebendo também, Celso, que nós temos uma grande diferença de temperatura. 15 graus lá no Oceano Atlântico e 23 aqui no Oceano Índico, Celso. Pois é arbitrário. Na verdade, o limite dos oceanos é algo arbitrário. Ou seja, não foi definido por causa disso? Por causa da temperatura, por exemplo, do oceano. Entendi. Agora, vale a pena ver o seguinte, que normalmente a divisa dos oceanos é feita de acordo com o próprio contorno dos continentes. E a parte mais ao sul da África e da África do Sul também é justamente esse Cabo das Agulhas. Bem aqui na pontinha que a gente consegue ver no mapa, que é a parte mais ao sul foi mesmo. Foi determinado o seguinte, que o Oceano Atlântico fica à esquerda e o Oceano Índico à direita desse ponto. Então é arbitrário, realmente foi algo arbitrário. E aí, por uma coincidência, a gente tem também essa diferença de temperatura e também de salinidade, não é, Celso? Pois é, o Oceano Atlântico, ali na região da África do Sul, existe uma corrente que vem do polo e sobe na direção da costa africana e faz com que a temperatura da água do mar seja muito baixa, oscilando na média em torno dos 15 graus ao ano. Agora, o Oceano Índico é o oceano mais quente e mais salgado do mundo. Então tem até uma situação interessante. A gente viu a previsão de Durban de 23. Esses 23 que aparecem no mapa é coincidência, tá? Não tem a ver com temperatura da água do mar e do ar.
Mas essa temperatura mais alta, o oceano mais quente que o normal, faz com que Durban também seja uma cidade mais quente que o normal. Tanto que os sul-africanos, durante o inverno, eles migram todos para Durban para passar as férias. Por quê? Porque o clima é um pouquinho mais ameno durante o inverno nessa região. Uma temperatura mais confortável, né? E essa diferença toda, de 15 para 23, não se reflete muito bem na atmosfera. A média de temperatura, a diferença de temperatura, por exemplo, entre Durban e Cidade do Cabo é de 4 graus ao ano, mas é o suficiente, de fato, para deixar as temperaturas mais agradáveis ao longo do ano. E tem uma coisa, Desirê, quando entra uma onda de frio pela África do Sul, Durban é uma das primeiras cidades onde esse frio some, ele já dissipa, justamente porque a água é muito quente. Olha só, isso tem a ver com El Niño, Laninha. Qualquer dia a gente traz isso também para você entender como é que funciona o oceano em relação à atmosfera. Mas por hoje é só, né, Celso? Aliás, domingo tem Brasil, Celso. E aí vamos torcer mais uma vez, hein? Tem que fazer bonito dessa vez, hein, Celso? Vai ser jogo bom, hein? Contra a Costa do Marfim. Jogou muito bem, por sinal. É isso aí. Bom, gente, então fiquem ligados que a gente volta com muitas informações, não é, Celso? É isso aí. Combinado, gente?